Alô vocês, estamos de volta no nosso curso de Direito Eleitoral e nesta aula nós vamos responder a pergunta da aula passada. Quais são as decisões que os juízes eleitorais podem tomar na prestação de contas? Bom, em primeiro lugar, pode ser decidido pela aprovação de contas, então uma decisão do juiz eleitoral vai ser no sentido de aprovação das contas nos casos de total regularidade. Então, essa prestação de contas vai passar por um crivo de um técnico que vai fazer a análise dessa regularidade e se estiverem todos os documentos, extratos, recibos, comprovando aqueles gastos, comprovando aquelas despesas, nós vamos ter uma decisão pela aprovação das contas. Temos a decisão de aprovação com ressalvas. Quando é que acontece, professor Franklin, a aprovação com ressalvas? Quando verificadas falhas que não lhe comprometam a regularidade. Então, eu tenho algumas falhas, mas essas falhas não comprometem a regularidade. No caso, por exemplo, de pequenas falhas, como alguma coisa que não esteja com a vírgula, algum número a mais que não gere nenhuma dúvida sobre a regularidade das contas. A desaprovação, ela acontece quando verificada falha que compromete a regularidade das contas. Então, eu tenho uma decisão desfavorável, desaprovação, quando eu tenho, por exemplo, a falta do recibo eleitoral, eu tenho a falta do extrato, eu tenho a falta de comprovação dessas despesas. E lógico que se eu tiver uma desaprovação da despesa, eu vou poder entrar com uma representação contra aquele candidato por eventual, mandando abrir uma investigação judicial eleitoral, e nós vamos ver no finalzinho da aula, para apurar corrupção eleitoral. Bom, e também eu posso ter uma decisão de não prestação dessa conta, quando não apresentadas as contas após a notificação expedida pela Justiça Eleitoral. Nós já sabemos que a Justiça Eleitoral, depois de passar daquele prazo, ela expede para que o candidato de 72 horas faça a resposta àquelas contas não prestadas. Se o candidato não responder, nós vamos ter uma não prestação de contas, que é uma omissão em relação à prestação de contas. Consiste na obrigação expressa do candidato, o seu partido, prestar conta no lapso temporal de 72 horas após a notificação. Aí você me pergunta, mas, professor Franklin, quais são os recursos? Cabe recurso da decisão da Justiça Eleitoral, que aprecia as contas apresentadas por candidatos e partidos para a instância superior. Então, da decisão do juiz eleitoral, eu posso recorrer e cabe recurso para as instâncias superiores. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de recorrer da decisão do juiz eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral e da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, eu posso recorrer para o TSE no prazo de 3 dias. Atenção, prazo desse recurso, obedecido o requisito da tempestividade, é 3 dias a contar da publicação da decisão no Diário de Justiça. Fiscalização. Bom, estão autorizados a acompanhar o exame da prestação de contas o Ministério Público, lógico, como fiscal da lei. Eu tenho também os representantes das agremiações partidárias, os partidos políticos, através de seus representantes, um por agremiação partidária em cada circunscrição, e, evidentemente, os candidatos participantes das eleições. Então, o Ministério Público, como fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, os partidos políticos, que são os principais interessados, e os candidatos têm direito a fiscalizar. Bom, agora a gente vai mostrar aqui a nossa petição. Eu tenho aqui um modelo que nós temos entrado em Conceição do Araguaia, lembrando que eu fui promotor da gloriosa São Conceição do Araguaia, no sul do Pará, e lá eu fiquei na
quarta zona eleitoral. E aqui é muito simples, no caso, isso é uma representação feita pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público Eleitoral, representado pelo promotor de justiça que essa subscreve, no uso de suas atribuições, vem amparado nos dispostos no parágrafo 5º e artigo 73 da Lei 9.504 de 97, com nova redação dada pela Lei 9.840/99, formular representação contra fulano de tal, candidato a deputado federal, pelo partido tal, e Francisco tal, candidato a deputado estadual pelo partido tal. Atenção! A testemunha Zilda tal compareceu à promotoria para denunciar o uso do poder econômico. Então, isso aqui é um modelo de representação por uso do poder econômico. Mas o que é isso, professor Franklin? O uso do poder econômico é quando há, por exemplo, a compra de votos, e ela alegou que tomou conhecimento de que no domingo retrasado, dia 22 de nove de 2002, portanto, modelo antigo, um senhor de cor branca, forte, que depois soube tratar-se de Adenair, compareceu na colônia de Marreca, do Araguaia, e reuniu-se com o presidente da colônia, o senhor Oswaldo Tal, e mais alguns eleitores, e prometeu entregar aos referidos eleitores uma determinada quantidade de óleo diesel. Então, entrega de óleo diesel para eleitores configura o abuso do poder, o uso do poder econômico, o abuso do poder econômico para ser colocado em um trator da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, com o objetivo de gradear os terrenos dos eleitores a fim de que os mesmos plantassem arroz, milho, mandioca, semente de capim. Em troca de fornecimento de óleo, o referido candidato pediu voto para os representados. Na segunda-feira, imediatamente posterior ao dia 23 de nove, o senhor Oswaldo de Tal, presidente da colônia, recebeu 1.500 litros de óleo diesel que foram colocados no trator da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia para gradear os terrenos dos eleitores que se comprometeram a votar nos dois representados candidatos, respectivamente, deputado federal e estadual. O senhor Oswaldo Fernandes de Souza reuniu alguns eleitores e pegou a assinatura dos eleitores em um papel para levar para os candidatos. Algumas pessoas que se recusaram a votar nos referidos candidatos não foram beneficiadas. Aí, do direito, a representação em apreço encontra respaldo na Lei 9.840, de 99, que prevê a aplicação de multa e cassação do registro de diploma ao candidato que usar do poder econômico, observando-se o artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades. A Lei Complementar 64/90 diz o seguinte: qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos indicativos, claro, indicando provas, indícios e circunstâncias, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar o uso indevido, desvio ou uso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículo ou meios de comunicação social em benefício de candidatos ou de partidos obedecido o seguinte rito. Então, você, meu amigo que está ouvindo a aula aí, você que vai trabalhar agora no eleitoral, você tem a oportunidade de fazer esse modelo aqui. Você está aprendendo como fazer um modelo de representação contra um candidato oponente que está usando do poder econômico. Olha aqui, finalmente eu coloco aqui do pedido. Por todo o exposto, nos termos da legislação supracitada, requer-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral, porque aqui era uma eleição para deputado federal, né, e deputado estadual, mas se você estiver impugnando o prefeito ou vereador, ele vai para o juiz eleitoral, evidentemente. Então, essa aqui foi para o juiz regional, o Tribunal Regional Eleitoral, e para o Procurador Regional Eleitoral, para que eles avaliem em imediata instauração de investigação judicial, observando o rito processual e os prazos consignados no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, para que se julgue procedente a presente representação, determinando-se a cassação do registro ou diplomação, se for o caso, dos reclamados, bem como sejam aplicadas as demais sanções cabíveis.
Franklin Lobato Prado, promotor eleitoral. Eu coloquei aqui o nome das testemunhas. Você vai colocar as provas que você conseguiu colher, como fotos, como áudios, como documentos, enfim, e vai fazer a representação à Justiça Eleitoral. Eu pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?